Armrest. Deus enviou essa Deus enviou essa e assim nos libertou. Deus enviou essa Deus enviou essa e assim nos libertou. Me deixaste livre, me deixaste livre, me deixaste livre, me deixaste livre, Senhor. Glória, 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 Senhor. Glória, A gente vai cantar uma música agora que é o compromisso do Regis, não do nosso Regis, mas do Regis da Regis. E tem a lesbiana para entrar. E essa música fala sobre o compromisso que todos nós temos que ter com o Senhor. E esse compromisso, ele precisa ser real nas nossas vidas, né? Muitas vezes a gente quer, em momentos de dificuldade, questionar a Deus por algumas coisas que acontecem, tá? Mas a gente não percebe que muitas vezes também deixamos de ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. E muitas vezes, na hora que a gente está em dificuldade, na hora que a gente passa pelos apertos, é que o Senhor vem a nós e mostra, mas, meu filho, quantos momentos ali você estava com você e eu te mostrei e você tomou a direção para o lado errado, ou você escolheu as coisas erradas. Então, a gente precisa, muitas vezes, e principalmente em momentos de tribulação, reconhecer que nós fazemos escolhas erradas. E nós não assumimos o compromisso que é estabelecido com o Senhor. E que compromisso é esse? É um compromisso de viver essa vida que nós temos aqui, servindo ao nosso Deus, porque Ele pagou o resgate, Cristo pagou o resgate por nossas vidas. E esse compromisso passa por meditar na palavra do Senhor, buscando conhecimento do Senhor, buscando conhecer que Deus é esse que nos amou a ponto de entregar seu Filho. É uma vida de relacionamento constante. Então, essa música vai para todos nós hoje que temos as nossas dificuldades, mas reconhecemos que muitas vezes falhamos com o Senhor naquilo que é a nossa parte, a nossa caminhada. E quem souber, canta junto com a gente. Boa noite, Ju. Boa noite, Felipe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar, Isaac, se a gente consegue com a nossa voz veia, mas... Deixa eu obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos
serei. Bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber. O seu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim, que eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Sei que se eu te obedecer, se tua voz eu ouvir, os seus mandamentos guardar, serei. Bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber. O seu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Irmãos, desculpa não ter complicado. Sobre a máscara, depois que toma o lugar pode tirar. Olha, mensagem essa especial. Agora a gente pode cantar, né? Renova você. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo
tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita somente Amém. Bom, agora tem as crianças, né, com a tia Gabi, que quase não pode dar. Olha, crianças, cuidado com a tia Gabi, tá? Que robozinho. Vocês vão lá que a tia Gabi vai chegar daqui a pouco. Vou sentar aqui para ver o meu outro filho, Gabriel. Vou olhar para a câmera ali. Tem dois filhos na tela ali, o Gabriel Rabelo. Quando eu andava com eles pequenos na rua, os dois ali, ó, o pessoal falava, os dois filhos, dois irmãos ali, ó, rapaz. Bem parecido. Mas eu posso falar assim como o Paulo falou, né? Timóteo, né? Timóteo é meu filho na fé. Gabriel é meu filho na fé. Gabriel hoje é um seminarista. Eu tenho aqui um presentinho, não para te constranger, não, tá, Gabriel? Mas eu vou mostrar aqui. Toma, você está na agulha aí? Olá. Vê se você recorda dessa época, Gabriel. A imagem travou, não entendendo nada. Isso é misericórdia de Deus que você não está vendo. Ah, a misericórdia acabou, agora eu estou vendo. Tá vendo? Ó, esse aqui na frente, mas aquela carinha lá atrás, ó. Aquela carinha lá atrás que mostra o quanto levado ele era. É o Gabriel Lisboa. Ele dava trabalho nessa época, hein? Tem uns 8 anos, né? Ou 7 anos. Eu tinha uns 7 anos aí. Tu tinha o quê? Uns 13 já? Não. Menos. Eu tinha menos. Esse grupo aí é um uns 12 anos. dos grupos que Deus me deu o privilégio de fazer parte. São uma organização chamada Embaixadores do Reino, onde eu tive o privilégio de ser o líder desses meninos. E temos aí o Gabriel Lisboa, que é um missionário, um Leãozinho aqui com a camisa do Exército, aqui, ó, é um servo do Senhor, servindo a Deus também. Posso falar do Gabriel Rabelo também, que vocês conhecem. Deus tem tocado no coração desses meninos. E hoje é um privilégio ter o Gabriel Lisboa aqui. O Gabriel é o nosso seminarista, está lá dedicando a sua vida, o tempo e tudo aquilo que Deus deu a ele, né? Sabedoria, capacidade, conhecimento, está dedicando tudo isso ao Senhor. E hoje eu peço a Deus que seja usado, não somente aqui nesse momento, nós somos aqui tão miseráveis quanto você é na busca do nosso Senhor. Eu espero que Deus fale através da sua vida aquilo que é necessário para nós hoje. Mas eu também peço a Deus, Gabriel, que Deus continue iluminando a tua caminhada, que Ele te fortaleça nos momentos em que você provavelmente vai se sentir só. Lembra que você tem irmãos que oram por ti do outro lado do mundo, mas, acima de tudo, você tem um Senhor que hoje está lá à direita de Deus intercedendo por você. Tá? Então, eu quero te agradecer por você estar aqui e, ao mesmo tempo, orar por você. Se você me permitir, eu quero orar agora, agradecendo a vida do Gabriel e o ministério dele. Deus Pai, eu
Eu quero te agradecer pelo privilégio que tu me deu lá atrás de entrar na vida, na história do Gabriel Lisboa. Nós, naquele momento tão ainda distante do Senhor, Pai, tateando para te encontrar, não sabíamos tudo aquilo que o Senhor tinha já preparado para nós. E hoje é com alegria no coração que nós temos o Gabriel, aquele menino, ó Pai, que já desde cedo buscava a Tua presença. Hoje, ainda mais, Pai, dedicando a sua vida a Ti. Eu quero te pedir, Pai, que esteja com o Gabriel em todos os momentos, como o Senhor sempre esteve, desde lá de trás. Mas ainda mais hoje, Pai, quando as trevas se levantam para impedir, Pai, que os Teus santos falem. Que o Senhor possa, sobre a vida do Gabriel, depositar porção dobrada, Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça, para que ele consiga resistir, Pai, às investidas desse mundo. E que nós, sua igreja, Pai, possamos ajudá-lo nessa caminhada, orando, intercedendo, ó Pai, buscando conhecimento, Pai, de como ele tem caminhado, se há alguma necessidade, ó Pai, nos torne sensíveis para que a gente possa suportar os nossos irmãos em Cristo, ó Pai, que a gente possa dar a eles as condições que Tu nos dá primeiro, Senhor, para que eles façam a Tua obra. E não somente ao Gabriel, eu te aproveito a oportunidade para estender esse meu pedido para todos aqueles, ó Pai, que estão no campo hoje, dedicando suas vidas, Pai, dedicando muitas vezes momentos que muitos de nós não dedicamos, Pai. Momentos que estão em família, momentos que estão em lazer, mas esses homens estão no campo, Pai, batalhando por vidas. Eu te peço porção dobrada, Pai, da tua graça na vida deles, Pai, da Tua misericórdia, da Tua convicção, Pai, cada vez maior do Teu Santo Espírito na vida deles, Pai, que eles estão caminhando na direção do Teu reino, para a Tua glória. Pai, guarda esses nossos irmãos e nos faça sensíveis, Pai, nos faça obedientes a Ti, que a gente possa ajudá-los na caminhada. Fique com o Gabriel nessa noite, que a Tua palavra, que o Senhor já colocou no coração dele ao longo da semana, ela encontre morada nos nossos corações. Que a gente possa, Pai, receber a Tua palavra e que ela possa fazer, ó Pai, na nossa vida, a transformação que o Senhor já tem proposto para nós. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos. Gabriel, meu filho, é contigo? Gente querida, boa noite, graça e paz. Você está mudo, ou então desmutado. Espera aí, fala aí. Esse aqui fica melhor. Estão me ouvindo? Agora sim. É melhor aqui ou é melhor ali? Deixa eu só fazer um teste rápido aqui. Fala aí, dá uma boa noite aí. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Abaixo para quem deu atrás. Me ouvindo? Não, né? Estamos ouvindo, mas o Thomas vai fazer uma troca aqui. Bota no outro lá agora. Fala agora. Fala agora. Boa noite. Melhorou. Tá melhor? Tá com nitidez? Tá ótimo. Então, gente, boa noite, graça e paz. Como fui apresentado há um tempo atrás, eu me chamo Gabriel, estudo aqui, você percebe, em Anápolis, Goiás. Estou cursando bacharelado em teologia, com foco em ministério pastoral. Nos últimos 3 anos, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. E no início eu resisti, como muitos resistiram, inclusive na tradição bíblica resistiram. Mas houve um momento em que a paixão pelo ensino das Escrituras, pela pregação do Evangelho, pelas pessoas, pelo cuidado com o outro, já havia tomado meu coração de forma muito abundante. E em oração, em acompanhamento, eu disse sim à vocação que Deus me deu. E a minha igreja, então, me enviou esse ano, no início do ano, aqui para o CPCEB, o Seminário Teológico Evangélico do Brasil. Eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos em outro continente, os irmãos muito queridos que têm me acompanhado, que têm lado por mim, que têm contribuído com a minha formação, mesmo do outro lado do mundo. O Demetrios já compartilhou um pouco de como foi que nos conhecemos. Ele foi meu pai na fé, me acompanhou
por um bom tempo. Assim que eu cheguei na primeira igreja batista da freguesia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, eu lembro que ele me acolheu de forma muito, muito linda, muito, muito amorosa. Logo em seguida já me botou nos embaixadores do rei. Logo em seguida já me colocou como presidente dos embaixadores do rei. Não sei o que ele tinha na cabeça, com todo respeito. Brincadeira. E foi um tempo muito bom, pude aprender muito com ele. Eu fico muito feliz de, até hoje, ter esse contato com ele, poder aprender com ele, poder ser amado por ele. Saiba, Demetrios, que eu sempre lembro de você, de minhas orações. Sou muito grato pela sua vida e pela vida de todos vocês, meus irmãos, aqui presentes online. Meus irmãos, só um minutinho, porque a tela do meu notebook está piscando e apagando. Eu não sei se é porque estão gravando, eu não sei o que está acontecendo. A gente continua te ouvindo bem, tá? Até agora tá 100% aqui pra gente. Aí, Deve conectar de novo. Quanto na net? Ele está em Goiás, né? Então, não está tão longe daqui. Goiás? O que é Goiás? De Goiás? Quem é de Goiás? Quem é da do país? Não tem ninguém, não. Nós somos das melhores ali, tem pé. São de perto ali. E onde já é no sul de Goiás. Mas o Gabriel, quando ele falou assim ele rapidamente, a gente colocou ele como líder dos embaixadores, mas o grupo dos embaixadores compreendia meninos de 8 a 9 anos de idade até 17, né? Então era um grupo bem diverso. E eu tinha alguns meninos já com 16 anos, eu tinha até um rapaz que estava na época do exército, com 17. Mas o Gabriel, ele era aquele menino intenso, né? Muito intenso, muito sedento. Quando os mais velhos, por exemplo, se atrasavam para a reunião, era ele que ele queria brigar, sem compromisso, porque a gente se reunia toda semana, né? Antes do culto da noite, era o nosso período ali de comunhão, e nós tínhamos uma pauta onde a gente estudava os textos bíblicos, atividades, e ele ficava em cima dos mais velhos, né? E os mais velhos dele que... Aí era uma oportunidade que eu tinha de ajudar os mais velhos a terem sabedoria para não afastar o menino mais novo, e ele se sentia, né, como diz a palavra, né, o líder dos embaixadores. Ele tinha 9 para 10 anos. O Gabriel, meu filho, era mais novo, também entrou porque eu estava lá, né, senão pela idade não entraria. Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem aqui. Aí ele teve, né? A mãe dele depois voltou para Brasília, eles são do interior do país, ele acabou tendo que sair, mas ele não se afastou da fé, graças a Deus, uma idade muito difícil, quando adolescente. Aí ele fez um treinamento lá no Rio, que é conhecido bastante, que é aquele radical. Você que ouviu falar desse treinamento radical, né? É um treinamento que é bastante impactante, porque você parece ser bom, né? Porque você é exposto a uma realidade de vida que muitas vezes a gente não enxerga, né? Pessoas que têm um trabalho, você faz um trabalho de evangelização, mas ao mesmo tempo um trabalho de serviço muito grande, então você às vezes vai para dentro de algumas comunidades, e ali o coração dele foi tocado pelo Senhor. Dali para frente ele dedicou a vida dele, hoje está, acho que no 3º ano do seminário, no 2º ano, e a vida inteira, eu quero dar spoiler aqui, porque ele vai falar daqui a pouco, mas a vida inteira dele, hoje, ela é diferente, né, de uma vida de um jovem, né? Porque a vida inteira dele
é toda voltada para a busca do conhecimento do Senhor. Então, de manhã cedo até ao fim do dia. Mas eu não vou falar mais nisso, senão eu vou tomar muito do tempo do menino. Para resolver problemas que antes não existiam. Aí, tio Pedro, dá pra te ouvir, tá? Ô, Gabriel Rapino, ó, de repente vai ser aquele nosso combinado, hein? Vai ser tua. O outro Gabriel saiu que Ó, o tio Pedro já matou a charada aqui, né? continua aí, é mal de nome. É Gabriel. A notícia que o Gabriel ia trazer a palavra. Você não disse qual o sobrenome. Tá? Eu já Vai lá, Gabriel, mete bronca. Vai tinha combinado em casa, lembra? Você vai levar o estudo hoje. Ficou mudo? Sim. Não, eu tô procurando aqui sermões rápidos no Google, rapidão. Gabriel. Minha irmã lá da igreja, lá já nessa hora já mandava, o inimigo está furioso. Sempre tem um, né? A irmã da Cláudia já ia mandar, o inimigo está furioso. Modestina. Então, vou falar para ele que ele tá reiniciando, mandou uma foto do computador aqui, ele tá com o computador novo. Esse Lenovo aí não tá valendo, não. Esse pai, o pai, o pai. Ele é junto também, pai. Eu sei.
Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. A ti, ó Rei Jesus, oramos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos.
sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver
átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor. Seja seu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus, eu te peço, Pai amado, nos alimente com a tua palavra, nos alimente, Jesus, com a tua santa palavra. Ó Deus, que possamos, Pai, ouvir a tua voz, ouvir o Senhor falar, Pai. Eu te peço, Senhor, como misericórdia, Senhor, de nós. Nós estamos aqui, Pai, para te ouvir, Senhor. Toda a motivação do nosso coração, Pai, que não seja o Senhor. Pai, nós estamos aqui para te ouvir, Pai, para te ouvir, amado Jesus. Como precisamos, Pai, do Senhor. Te peço, Senhor, fala conosco. Através da tua santa palavra. Aqui estamos prostrando seus filhos, Senhor. Não há impedimento, Pai. Se há algum impedimento, que Pai, pega e fala conosco, Jesus. Fala conosco, Pai. Que o Senhor fala de várias formas. Eu te peço que nós possamos ouvir a tua santa voz, doce e amada voz do Salvador. És o caminho, a verdade. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em seu amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Te agradecemos, Senhor, porque é somente pelo Teu amor, é somente pela Tua misericórdia que todos nós aqui, Pai, todos os problemas e dificuldades, podemos encontrar paz no Senhor. Obrigado pela Tua mão forte que ao longo dos tempos, Pai, nos permitiu hoje ter conhecimento do Senhor. Obrigado pelo Teu corpo, que é visto no meio de nós, porque nos fortalece nos momentos de dificuldade. Obrigado pelas provisões que são infinitas, Pai, das quais, na nossa miopia, vemos apenas poucas. Tu és misericordioso demais.
Tu amas infinitamente, Senhor. E nós te agradecemos porque não merecemos tanto amor. Escolheste nos amar, Pai. E hoje temos o Teu Espírito, Pai. E te pedimos, guia-nos, Pai. Como um Pai amado, pega-nos pela mão. Não nos deixe afastar do Senhor, Senhor. Antes, nos conduz, ó Pai, como o bom pastor que és, para que possamos esperar ainda mais da plenitude de Cristo em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito faça morada na vida de cada um de nós, em cada uma das famílias que aqui estão. Ó Pai, Tu sabes tudo aquilo que vai no íntimo do coração de cada um de nós. Renove, Pai, todas as coisas que Te agradam. E nos faça, ó Pai, tirar das nossas vidas aquilo que não é do Senhor. Que andemos na Tua luz, Pai, e que sejamos luz para aqueles que estão nas trevas. Que, para acima de tudo, Teu plano seja cumprido na vida de todos nós. Amém. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio. Exaltamos com louvor de Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio. Exaltamos com louvor a Te fazemos um trono de louvor, a Te fazemos um trono de louvor, a Te fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma teu lugar. Lembrou? Aqui no livro de Cantares, as filhas de Jerusalém questionaram a Sulamita porque ela falava tanto do amado dela e elas queriam saber, né? E elas perguntaram: o que é o teu amado mais do que outro amado? E esse livro fala do nosso amado, né? Então a gente pode nos unir à resposta dela, declarando quem é o nosso amado, né? Que está aqui no nosso meio, que está falando tão docemente aos nossos corações. E a palavra fala: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinto entre 10.000. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o nosso esposo, ao filho de Jerusalém. Isaías também nos ajuda, né, irmãos? Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Se nós desfrutamos paz nesse momento, é a paz dele, irmãos. Não é a paz que o mundo pode dar, que não é paz, mas é a inabalável paz do nosso Senhor, que está aqui no nosso meio reinando. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guiarás. Se a tempestade
alcançar. Tu és meu abrigo. Se o mar se submergir na tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha unção e o meu louvor. Eu só lembro do tempo. A importante é que ele é o nosso dono, né? É a resposta, é o que domina, é o nosso dono. Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada, Pai. Obrigada, porque às vezes o Senhor nos surpreende. Senhor, muitas vezes temos planejado coisas, ó Deus, e o Senhor tem mudado completamente o trajeto. O nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém. Senhor, que nessa noite o Senhor possa nos trazer a revelação, Deus, daquilo que o Senhor quer para nós. Senhor, por mais que os planos não saíram como pensamos, o Senhor está aqui presente, Pai. E o Senhor se faz presente. Nós podemos aqui te encontrar, Senhor. Nós podemos, ó Deus, experimentar o teu amor, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor que nos une. Obrigada, Senhor, pela saúde que nós temos. Obrigada pelo alimento que nós temos recebido, Pai, tanto espiritual quanto físico, Pai. Obrigada, Deus, porque o seu amor tem nos sustentado, Pai. Tira os nossos olhos das coisas do mundo, nos faz olhar para o alto, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa transbordar o nosso coração, que aonde a gente pisar seja um lugar santificado pelo teu Espírito. Eu clamo que nessa noite, ó Espírito Santo, que o Senhor possa tomar lugar de honra, Pai. Que o Senhor possa fazer morada em nós, ó Deus. Que o Senhor possa fazer toda escama cair nesse momento. Que o Senhor possa destampar os nossos ouvidos para escutar a tua voz, Pai. Que Jesus venha ser o nosso guia, a lâmpada para os nossos pés. Pai, que onde nós entremos, ó Pai, que nós possamos exalar o teu perfume. Que não seja nós, Pai, mas que a tua face venha resplandecer através de nós. Senhor, eu clamo a Ti que o Senhor nos diminua nesse momento, Pai. E que o Senhor cresça, Pai. Cresça em nós, cresça nas nossas atitudes, Pai. Cresça no nosso falar, no nosso modo de agir, Pai. E nessa noite, Senhor, que o Senhor possa primeiro tocar em mim e sondar o meu coração, assim como dos meus irmãos, e ver se há em nós algum caminho mau, Pai. Porque se caso houver, Senhor, que o Senhor possa nos exortar e nos trazer para o caminho de luz. Eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser enganados nem confundidos, ó Pai. Que nós venhamos, ó Deus, verdadeiramente ter o Teu Espírito Santo comigo, ter entendimento da Tua palavra, que não venhamos cair em laço, ó Pai, e nem confusão. Eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa fazer barreiras, ó Pai, com os Teus anjos em volta de nós, ó Pai. Que onde a gente for, Senhor, o Senhor possa nos guardar os nossos filhos, ó Pai. E que mais do que isso, ó Deus, aonde a gente for, que o propósito do Senhor de levar o Teu Evangelho seja divulgado, ó Pai. Senhor, não nos deixa passar desapercebidos com a Tua presença, Pai. Não nos deixa, Senhor, não ver a Tua presença passando, não nos deixa perder isso, Pai. Eu oro que nessa noite, ó Deus, se há uma brasa separando, Senhor, em nós, que o Senhor possa reacender, Pai. E que nessa noite, ó Deus, a gente possa levar uma porção especial do Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, pela vida do Gabriel, que talvez esse momento possa ter entristecido com a situação que aconteceu. Pai, mas que o Senhor possa colocar, Deus, nele, ó Pai, um conforto que nada foge dos Teus planos, ó Pai. E que essa palavra vai ainda ser divulgada. Essa palavra vai ser pregada a nós. Talvez não é um momento nem
que talvez estivéssemos preparados para receber esse momento. Sim. Mas o Senhor sabe o momento certo de todas as coisas, Pai. Eu oro a Ti, Deus, que nessa noite o Senhor possa nos constranger com o Teu amor, Pai. Receba, Senhor, de nós tudo que nós somos, tudo que nós temos, ó Pai, porque nós não merecemos a Tua graça, mas é pelo Teu favor que nós estamos aqui. Eu te louvo e te agradeço. Sim, Pai. Sim. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
Fala, Gabriel. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deu certo. Demorou um pouquinho, mas pela graça de Deus, agora funcionou. Então, gente, vamos dar continuidade aqui ao estudo. O Demétrios me pediu para que no encontro de hoje fizéssemos uma temática diferente sobre o que vocês estão estudando no livro de Hebreus. Mas ele falou que nesse encontro de hoje poderíamos sair um pouco do que vocês têm estudado, e o texto que eu quero chamar a sua atenção encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Filipenses 2, 1 ao 4. Amém ou misericórdia? Amém. Meu celular. Tiraram. E é exatamente o que eu estou na Bíblia. Palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um isto que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, porque por meio de Jesus, amados, obrigado porque nesse momento estamos aqui, Senhor, como povo redimido, povo eleito, povo alcançado pela Tua graça, para Te adorar, para termos comunhão uns com os outros e para ouvirmos o Senhor falar por meio da Sua palavra, Pai. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que eu possa estar falando ao coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor tem falado comigo nesse tempo. E o Senhor possa estar me usando aqui, Pai, tendo misericórdia de mim e misericórdia de Deus também. Em nome de Jesus, amém. Eu quero te convidar a entrar comigo na história dessa igreja. A igreja de Filipos, ela tinha um histórico excelente. Resumindo um pouco do seu início, Paulo ele tem uma visão e ele vai para Filipos, na Macedônia, e lá ele prega o evangelho para Lídia. A graça de Deus alcança aquela mulher, ela passa pela experiência da conversão, e logo em seguida ela hospeda o apóstolo Paulo em sua residência. Após esse momento, Paulo sai para pregar o evangelho e ele se depara com uma escrava que estava endemoniada e que possuía nela um espírito de adivinhação. Ela adivinhava o que ia acontecer na vida dos outros. E, de repente, ela se depara com o apóstolo Paulo e adivinha quem ele é, ele dita para todo mundo ouvir. Esse homem é servo do Deus Altíssimo. Paulo, obviamente, fica indignado com a situação e, na autoridade de Jesus, ele expulsa o demônio daquela mulher e ela é liberta. E os senhores daquela escrava que ganhavam dinheiro em cima das adivinhações dela, agridem fisicamente o apóstolo Paulo e logo em seguida ele é preso. Aí Paulo está lá na prisão, junto com seu companheiro Silas, e eles estão louvando a Deus, como vocês estavam fazendo agora, como nós estávamos fazendo agora, e o pessoal estava lá fora orando por eles, e um terremoto chacoalha a prisão e as celas daquela cadeia se abrem. Então o apóstolo Paulo sai dali e volta para a casa de Lídia. E foi nessa viagem missionária, foi nesse grande momento histórico em que nasce a igreja em Filipos. Uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo e uma igreja da qual ele guardava ótimas recordações. Paulo chama essa igreja de sua alegria e coroa, porque ela foi uma igreja que muito cooperou com a pregação do evangelho
E ela foi uma igreja que exerceu muita generosidade, tanto em hospitalidade como em contribuição financeira como missionário. E Paulo escreve essa carta para eles, conhecida como a Carta do Amor, onde ele os elogia esses irmãos e mostra ali toneladas de gratidão pela obra de Cristo na vida deles e pelo cuidado que eles tinham com ele. A igreja estava passando por forte perseguição do Império Romano, sem contar a quantidade de falsos mestres que perturbavam aquela comunidade local. E o apóstolo Paulo escreve palavras de consolo para esses irmãos, pois apesar de tudo que eles estavam enfrentando e pela prisão em que Paulo estava situado, a pregação do evangelho continuava avançando e o reino de Deus continuava sendo expandido pelo mundo, o que é motivo de alegria, apesar das inúmeras dificuldades que eles enfrentavam. Mas além do apóstolo Paulo consolá-los, ele também os exorta nessa carta. Não com um tom de bronca, mas em um tom de alerta. Alerta de alguém que estava preocupado com a situação, por um motivo. Havia uma desunião crescente dentro daquela comunidade. Talvez houvesse no meio deles algumas rixas, provavelmente eles poderiam estar cobrando demais uns dos outros, poderiam estar brigando por alguns motivos inúteis. Não sabemos ao certo o que era em si, mas era nítido que aquela comunidade sofria fortes problemas internos. Um exemplo eram os atritos que houveram entre Evódia e Sintique, mulheres piedosas, mas que não sabiam lidar com as suas diferenças. E diante de toda a situação, o apóstolo Paulo, obviamente, não queria que essa igreja desfalecesse, porque ele sabia que a igreja de Filipos está com um caráter aprovado ontem, infelizmente não significa que ela estaria com um caráter aprovado amanhã. Embora a igreja possuísse uma reputação de amor, se aquela comunidade não tomasse cuidado, isso poderia ser quebrado. Um exemplo. Foi visto há um tempo que uma nova variante da Covid está entre nós, passando por mutações e deixando o vírus mais forte. E muitos indivíduos que não são grupos de risco e que foram contaminados estão em estado crítico. Atletas estão sendo internados, jovens saudáveis estão sendo mortos. Muitos óbitos estão acontecendo com indivíduos sem nenhum problema significativo de saúde e mortos 3 ou 4 dias após serem contaminados. Então, um dia eles estão vivos, com muita saúde na flor da idade, e no outro dia eles estão mortos sem ao menos poderem chegar à terceira idade. E diante desse cenário, a Organização Mundial de Saúde, lá atrás, lá no início da pandemia, nos deu algumas medidas de prevenção. Primeira, como sabemos, o uso de máscaras, prevenir que o outro não seja contaminado por nós. Outra também muito significativa é a higienização. Na verdade, essa sempre foi significativa. Parece que aqui no Brasil, só agora, a maioria está começando a considerá-la. Então, a higienização. Outra também muito significativa é evitar ao máximo aglomerações, assim, não colocando a nossa saúde em risco e nem a saúde do nosso próximo. E assim como é dever de todo cidadão zelar pela saúde da sociedade, é dever de todo cristão preservar em sua igreja local uma comunidade saudável. Da mesma forma como a Organização Mundial de Saúde deu medidas de prevenção contra a Covid, o apóstolo Paulo apresenta, no texto em que acabamos de ler, 3 atitudes
para preservar na igreja de Filipos uma espiritualidade comunitária saudável. Preservar naquela igreja uma comunidade fraterna, unida e humilde. E a primeira atitude que vemos no texto bíblico é o exercício da fraternidade. Verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. O amor fraternal é aquele amor de um pai pelo filho, de um filho pelo pai, é o amor de um irmão pelo irmão, é o amor da dependência, o amor que mostra a imensa realidade de que nós não conseguimos caminhar sozinhos e não conseguimos chegar em nenhum lugar individualmente, sozinhos. E o apóstolo Paulo traz essa atitude como um apelo para que os cristãos daquela igreja reacendessem a fama que eles tinham. A fama de, em Cristo, trabalharem em comunidade. Porque por meio dessa fama, desse amor, uns pelos outros, eles estariam dizendo ao mundo a seguinte verdade: nós somos de Jesus. O que vocês estão vendo de bom em nós é Cristo e não nós mesmos. Por isso trabalhamos em harmonia. Porque Jesus morreu em nosso lugar, pagou a dívida dos nossos pecados, nos reconciliou com Deus e nos fez uma família. O que de fato nós somos. E a marca do amor em nós é a prova de que Cristo nos transformou. Ele mudou o nosso ser. E essa atitude, o exercício da fraternidade, nos chama a atenção para uma implicação prática de 4 pilares que sustentam a fraternidade da igreja. O primeiro pilar consiste no verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Exortação em Cristo. Essas palavras, se há alguma exortação em Cristo, podem também ser traduzidas como se há uma motivação em Cristo. Se há uma chamada em Cristo. Essa exortação, ela é uma chamada que, para em Cristo, possamos viver uma vida comunitária em nome do mesmo Senhor. E a pergunta é, como podemos fazer isso? Se somos uma família em Cristo, então nós devemos, de fato, viver como? Viver, de fato, como uma família. E uma forma prática de exercitarmos isso é vivendo em comunhão, cuidando uns dos outros. Podemos ligar para o nosso irmão durante a semana, orar com ele, perguntar como ele está, praticar a empatia, buscar escutar sobre as suas lutas, sobre a sua rotina, ir junto com nossos irmãos, sair para comer um lanche com eles, investir em bons momentos. O exercício da fraternidade é sinônimo de uma vida ordinária. E uma vida ordinária é algo extraordinário. Então, é de fato viver em comunhão. Estar pronto também para dar um conselho para o nosso irmão e ser humilde para estar mais disposto ainda a ouvir um conselho e ser exortado. Isso é muito importante. O segundo pilar de implicação prática, apresentado no verso 1, é a consolação do amor. O apóstolo Paulo está fazendo aqui uma referência ao amor de Cristo pela igreja, que o levou a dar a sua vida por ela. E esse amor nos consola, e esse amor implica radicalmente em amarmos uns aos outros. Porque se Deus me ama sem eu merecer, então eu devo amar o meu irmão, a quem ele também ama e deu a vida do seu filho. Não podemos dizer que amamos a Deus odiando o nosso irmão. Então devemos dizer com as nossas atitudes que de fato amamos uns aos outros.
E como podemos fazer isso de forma prática? Perdoando aquele irmão que nos feriu, lembrando que Deus nos perdoou antes de pecado, muito pior, orando por aquela pessoa que nos incomoda. Eu acredito que todos aqui devem ter tido ou têm algum tipo de experiência com alguém que o incomode. Então, orar por uma pessoa, pela pessoa que te incomoda. Não fazer fofoca sobre ela, porque isso nós estaremos queimando a reputação do nosso irmão, e Deus não gosta disso. O teor do mandamento não darás falso testemunho tem a ver com a preservação da integridade do ser humano. Então, não fazer fofoca, não difamar o nome do nosso irmão, porque dessa forma estaremos criando contendas por maledicência. Então, não praticarmos isso. Trazer também a consolação do amor de Cristo para os que sofrem na caminhada. Podemos pedir a Deus para nos dar a sensibilidade ao ver aquele irmão que chora e lembrar que Cristo o ama. Lembrar do que traz esperança. Lembrar que Deus nos salvou por meio do seu Filho. Deus nos elegeu desde a eternidade passada. Perdoou nossos pecados e nos selou eficazmente. Lembrar o nosso irmão que sofre que a salvação de Jesus é eficaz de modo que nada pode nos separar do amor de Deus. Pois o amor dele é eterno e a sua graça é imensamente abundante. Então, goze dessa maravilhosa verdade. Mas goze juntamente com os da comunidade da fé. E praticar isso implicará que sejamos inimigos de contendas, inimigos de problemas. A presença do amor de Cristo deve nos levar a ter nojo da possibilidade de odiarmos uns aos outros. Porque nós estaremos na comunhão do Espírito, que é o terceiro pilar do exercício da fraternidade apresentado no verso 1. E a ideia desse pilar é que somente pelo Espírito Santo podemos viver em harmonia, pois o Espírito Santo que nos une. E somente a prática da piedade nos levará à fraternidade. A nossa comunhão com Deus mostrará de forma evidente em nossa comunhão com os outros. Pois a espiritualidade cristã ela não é individual, mas sim coletiva. Então, se eu não tenho comunhão com meu irmão, talvez isso mostre que antes eu não estou tendo comunhão com Deus. Não podemos dizer que estamos em comunhão com o Eterno se nem olhamos na cara do nosso irmão. Uma outra explicação prática também é que a comunhão do Espírito Santo ela deve nos levar a ter afetos de misericórdia uns pelos outros, que é o quarto pilar dessa atitude. Esse pilar ele tem a ver intimamente com compaixão, com se colocar no lugar dos nossos irmãos e buscar sentir a dor deles. Muitas das vezes somos prontos a atacar pedras uns nos outros e muitas das vezes estamos prontos a rir do fracasso de alguns. Sim, infelizmente nós somos miseráveis a esse ponto. Somos totalmente depravados e capazes disso. Então nós precisamos pedir a Cristo que coloque compaixão em nosso coração, indo aonde não há amor e amando, indo aonde existe dor e curando. No mês de julho, eu estava fazendo estágio em Goiânia, na Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia, e o pastor de lá, ele compartilhou uma história muito encantadora comigo. Ele me disse que em um dia da semana foi fazer uma visita a um irmão já idoso, bem velhinho mesmo. E nessa visita o pastor foi ali ministrar a ceia com ele. Esse irmão não poderia ir ao culto no dia de domingo devido às dificuldades de saúde. E o pastor foi lá ministrar a ceia com ele e esse irmão disse para o pastor, olha, eu não posso cear não. O pastor olhou assim e falou, por que o irmão não pode cear? Ele falou, pastor, porque eu sou pecador, não posso. O pastor olhou e falou, quem disse que você é pecador?
Ele falou, pastor, o diabo todo dia me fala que eu sou pecador. O pastor falou assim, olha, o diabo também me fala, mas ele é bobo. O Espírito Santo já me convenceu disso muito antes, já concedeu arrependimento para o meu coração e já me mostrou que Cristo morreu no meu lugar, de modo que ninguém mais pode me acusar de pecado. Os meus pecados foram perdoados. E eu tenho um advogado que me ama e que te ama também. E naquele momento, aquele irmão começou a chorar, soluçando. Disse, pastor, eu esqueci disso. Eu esqueci de como Deus me amava. Com o tempo, eu fui perdendo a noção dessa realidade, dessa verdade. E por meio daquelas palavras, esse irmão foi consolado. Havia dor ali. Havia sentimento de culpa. Havia uma vida extremamente sofrida, com um histórico assustador. E Deus consolou aquele irmão com o seu amor por meio das palavras desse pastor. Palavras que foram entoadas e dirigidas com muita compaixão por aquele homem. É um exemplo de como podemos manifestar afeto de misericórdia. Outra forma também de exercitar a misericórdia é procurando identificar e atender às necessidades físicas e emocionais uns dos outros. Às vezes uma família entre nós pode estar tendo sempre comer em casa. E é nosso dever cuidar do necessitado. É nosso dever cuidar do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, do faminto, da criança necessitada. Especialmente, ainda mais se esses estiverem entre nós como irmãos em Cristo. E Deus quer que sejamos misericordiosos. E isso é exercitar a fraternidade. E o exercício da fraternidade deve ser vivido almejando praticar o exercício da unidade, que é a segunda atitude apresentada pelo texto, a partir do verso 2. De modo que penseis na mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. William Hendrickson, um comentarista bíblico, certa vez disse que o espetáculo lamentável que os crentes podem oferecer ao mundo é atacar uns aos outros e falar mal uns dos outros. E, gente, meu Deus, como isso retarda grandemente o nosso crescimento espiritual. Isso prejudica e consigamos viver uma vida de piedade. E com a perseguição que aquela igreja estava passando, e com a quantidade de falsos mestres que estavam a perturbando, sem contar a quantidade de dores naturais e de problemas que aquele contexto trazia, tamanho conflito interno entre eles os deixariam vulneráveis para o que estava acontecendo. O que Paulo está dizendo aqui para essa igreja é o seguinte: somente pelo exercício da unidade vocês suportarão tamanhas dificuldades. E se vocês não tomarem essa atitude, fracassarão miseravelmente ao pregar o evangelho aos homens. Pois é pela unidade de vocês que é visto que a morte de Jesus os reconciliou com Deus, os tornando um só povo que possui o mesmo pensamento. Deus, ele uniu em Cristo Jesus judeus e gentios, povos que eram inimigos, povos que vieram de culturas diferentes, que tinham gostos diferentes, que falavam idiomas completamente diferentes, mas que em Cristo passaram a ter a mesma fé, do mesmo Deus, fazendo parte da mesma aliança, do mesmo pacto que Deus fez lá atrás, lá em Adão, prometendo que por meio da mulher viria o descendente, esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa, esse pacto foi se cumprindo progressivamente até o momento que se cumpriu plenamente em Cristo, que pisou na cabeça da serpente, que morreu pelos nossos pecados e que derramou na cruz
o seu sangue, inaugurando ali a nova aliança, que fez de nós um só povo, que fez de judeus e gentios um só povo. Da mesma forma, Deus nos uniu nessa mesma aliança. Pessoas de estados diferentes, de cidades diferentes, e nesse caso, que estão até em continentes diferentes. Eu estou no Brasil, vocês estão na Alemanha, mas Deus nos uniu em Cristo, fazemos parte da mesma aliança. Isso é lindo. E em Cristo, devemos ter o mesmo pensamento e propósito. É glorificar a Deus no mundo, amar a Deus no mundo e anunciar aos perdidos a salvação em Cristo. E precisamos fazer isso, devemos fazer isso, independente das dificuldades. Porque nós somos um só povo com um só propósito. Eu entendo que talvez possa ser clichê eu dizer independente das dificuldades. Mas não podemos esquecer o fato de que o apóstolo Paulo está escrevendo essas palavras a um povo perseguido pelo Império Romano, o império mais cruel que já passou por esse mundo, e fazendo isso de uma prisão. Ele disse essas palavras sinceras, inspiradas por Deus, enquanto sofria e via a igreja que ele plantou sofrendo. Então, olhar a partir dessa ótica nos ajudará a entender um pouco a dimensão do conselho do apóstolo Paulo. Além de exercitarmos a unidade com o mesmo pensamento, nós devemos exercitá-la com o mesmo amor. E o que nós vemos hoje, acredito que naquela época também, acredito que na época da igreja primitiva também, mas não tão deliberadamente como é hoje. O que nós vemos hoje é que os cristãos estão agindo descaradamente como os não cristãos. Um dia eles dizem que amam a Deus, e no mesmo dia, e talvez no mesmo instante, dão as costas quando o irmão clama por socorro. Fazem fofoca dos que participam da mesma fé, guardam raiva e rancor uns dos outros. Imagina um exército, uma guerra. Imagina que está tendo uma guerra e tem um exército lá representando a sua pátria no campo de batalha. E, de repente, os soldados ali passam a trocar tiros entre si. Obviamente, a partir dessa atitude, eles já terão assinado a sentença de morte. Eles já estão dizendo, vamos perder. Por quê? Porque a gente está achando entre nós mesmos, então estamos acabando com qualquer possibilidade de ganhar. Isso é o que acontece quando a igreja entra em conflito consigo mesmo. Isso é o que acontece quando os irmãos de uma comunidade local passam a ter divisões. E esse tipo de prática deveria nos indignar ao ponto de excluir perpetuamente qualquer possibilidade de haver divisão em nosso meio. A igreja em Filipos, ela vivia perseguição religiosa. E perseguição, de certa forma, política também. Eles sofriam a perseguição do Império Romano. Mas quais problemas nós enfrentamos em nosso contexto hoje? A luta contra o pecado? Essa luta todo cristão passa. E se há algum cristão que não passa, talvez ele precise checar o pulso. E pode ser que ele esteja morto. É uma luta que todo cristão passa, inclusive a igreja de Filipe. Mas quais conflitos externos nós vivemos em nosso contexto hoje? Talvez opressão no trabalho, não sei se alguém já passou por isso, ser oprimido no trabalho, ou explorado no trabalho. Talvez crises existenciais, não sei quem já teve algum tipo de crise assim aqui. Talvez falsas acusações contra si mesmo. São tipos de conflitos que podemos estar vivendo hoje em dia.
Um outro problema externo que a igreja de Filipos vivia naquela época é porque, como vimos, ela era perturbada por falsos mestres. Mas que tipo de perseguição não, de perturbação as igrejas na Alemanha sofrem? A gente sabe que a Europa é um continente pós-cristão. E há muitos pastores que possuem, nos países da Europa, uma teologia liberal. E eles têm uma hermenêutica bíblica, uma interpretação bíblica totalmente cética a respeito do divino, a respeito de Deus. Embora o movimento liberal teológico tenha acabado lá no século XX, ainda há herdeiros. Infelizmente, ainda há pastores na nação em que vocês estão morando que pregam que Cristo não ressuscitou dos mortos. Que pregam que as Escrituras não passam de uma parábola que tem um intuito pedagógico de nos ensinar ética. E isso é um absurdo. E esses homens perturbaram muito a fé de muitos na Europa. Então, somando tudo isso, somando a luta contra o pecado, somando as lutas do dia a dia, somando os falsos ensinos que perturbam a fé de muitos, se nós não vivermos em união, e se os irmãos da Alemanha não continuarem sempre unidos, como já estão, todos nós seremos presa fácil quando dermos de cara com esses obstáculos. Quando dermos de cara com esses problemas. Tanto problemas do nosso coração, como problemas externos do dia a dia. E nós precisamos juntos nos ajudar a colocar os nossos sabotadores debaixo dos nossos joelhos, nos colocando aos pés da cruz de Cristo, nos humilhando diante da poderosa mão dele e clamando pela sua ajuda, pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas se vivemos com raiva uns dos outros, com ódio uns dos outros e com sentimento de indiferença, fazendo acepção de pessoas, ficaremos vulneráveis e fracos. E estaremos humilhando o Evangelho de Cristo Jesus diante dos homens. Precisamos viver em união. E o orgulho é o maior empecilho que podemos ter para muitas das vezes não vivermos essa união como igreja. Mas como uma solução para isso, o apóstolo Paulo apresenta uma terceira atitude. Para que consigamos viver essa unidade. E essa atitude é o exercício da humildade. A partir do verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um visto que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. O exercício da humildade. Esse exercício se consiste em não nos considerarmos superiores aos outros. Nós somos tendenciosos a nos acharmos maiores. O nosso coração idólatra e enganoso, que é uma fábrica de ídolos, quer ser Deus. Infelizmente, a nossa natureza é essa, infelizmente. Achamos que somos melhores. Às vezes nos consideramos mais competentes por algum motivo pessoal, seja por uma opinião política, seja por um nível de intelectualidade, seja por algum nível de criatividade, seja por alguma posição de esportividade. Às vezes, dependendo da posição em que nos colocam, nos tornamos petulantes com o nosso próximo. Às vezes, por acharmos que não fomos tratados como merecemos, o que é uma grande incoerência, porque, na verdade, a gente não merece nada, é tudo graça de Deus, e o amor dele é a prova disso. Mas, por acharmos isso, ficamos medindo o relacionamento de forma meritocrática. E tratamos a pessoa com indiferença, raiva ou rancor a partir do momento em que achamos que elas não nos trataram da forma como deveríamos ser tratados. E nós pagamos o mal com o mal, muitas das vezes fomos convidados a nos despir dessa ilusão que o nosso coração enganoso e miserável apresenta, de que somos mais importantes do que os outros. É mentira. Eu e você não somos maiores que ninguém por causa de um nível de escolaridade, por causa de um nível salarial, por causa de um nível acadêmico. Deus nos vê iguais.
E devemos lembrar que carecemos da glória de Deus e ainda assim somos amados por Ele. E só lembrando desse fato, iremos conseguir nos colocar em nosso lugar. E somente lembrando dessa verdade, passaremos a viver considerando os outros superiores a nós mesmos. Tendo então a mesma atitude de Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhando, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Como vemos a partir do verso 5 em diante. E essas palavras que o apóstolo Paulo registra, que na verdade é um cântico daquela época, um lindo cântico que o Paulo apresenta, tem a finalidade de mostrar que Jesus, sendo Deus, serviu sua criação. Enquanto Jesus morreu em forma de servo, queremos ser reis achando que somos deuses. Devemos buscar a unidade e sem esse exercício será impossível viver em unidade e será utópico acreditarmos na possibilidade de vivermos em fraternidade. Porque nenhum orgulhoso quer depender de alguém e viver em união com alguém que tenha atritos, já tenha tido atritos. E é interessante ver isso porque Jesus, sim, é o único dono da razão e da verdade, porque ele é a verdade. Mas sendo Deus, se fez servo em humildade. E às vezes queremos ser os donos da razão, nunca podemos estar errados. E se vir alguém em nossa direção com algum tipo de contradição, a gente já parte com um certo tipo de agressão com essa pessoa. Nós precisamos clamar por Cristo para que Ele nos dê um coração humilde. Jesus pagou um grande preço por nós. E não foi para ficarmos tendo contendas entre si. E toda essa atitude de amor, empatia e sensibilidade uns para com os outros não tem a ver com nós mesmos. O propósito de Deus não é antropocêntrico. O propósito de Deus é doxológico. Em outras palavras, o propósito de Deus não é que o homem seja o centro, mas é que Deus seja o centro, que Deus seja glorificado. E quando amamos uns aos outros, quando servimos uns aos outros, quando cuidamos uns dos outros e quando demonstramos afeto, misericórdia e disposição em consolar, estamos glorificando a Deus. Estamos obedecendo a Ele. Então, já concluindo, apesar dos terríveis problemas que rodeavam o mundo afora, ao redor da igreja de Filipos, Paulo ele tira enfoque desses problemas para tratar de um problema muito mais ameaçador, o da comunidade dividida. Não somos nós que criamos a unidade do corpo, é Deus que cria. E em Cristo ele já criou eficazmente. Nós já somos um. Inclusive, nós somos um com os cristãos que nós nem conhecemos e nem iremos conhecer, somos de eternidade. Mas o grande convite feito aqui pelo apóstolo Paulo é para desfrutarmos dessa união que já temos entre os irmãos que estão próximos, e nesse contexto aqui, dentro de uma comunidade local. Mesmo nós já sendo uma família, podemos facilmente quebrar esses laços e nós vivemos brigando ou se desentendendo deliberadamente. Eu não digo que deixaríamos de sermos uma família, porque uma vez que estamos em Cristo, sempre seremos família de Deus. Mas nós estaremos em pecado por perdermos a alegria de não olharmos um para o outro como irmãos. Nós precisamos estar juntos, suportando as lutas, seguindo para o alvo que é Cristo. E sozinhos nós não conseguimos suportar a caminhada estreita e árdua. E precisamos uns dos outros. E para isso,
é necessário que sejamos unidos. Para que isso seja eficaz, precisamos abrir mão dos nossos interesses pessoais e dar prioridade aos outros, como vemos no verso 4 do texto bíblico. E a minha oração é para que Deus, nosso Pai, em Cristo, nos ajude a termos a mesma atitude de Jesus uns com os outros. Para que possamos obedecê-lo em amor, vivendo o exercício da fraternidade, da unidade e da humildade, até o dia em que o nosso Senhor voltará. No dia em que finalmente viveremos a fraternidade, a unidade e a humildade perfeitamente, plenamente e eternamente. Então, que Deus aí nos dê graça para vivermos essa espiritualidade comunitária saudável. Até lá. Demetrios? Amém, Gabriel. Louvo a Deus pela sua vida. Tá? Agradeço muito a oportunidade que Deus nos deu hoje para te ouvir. Acredito que tudo que passamos nesses momentos que precederam essa palavra poderosa, para que preparássemos nossos corações em comunidade. Podemos aqui, nesses momentos que antecederam, cantar e louvar a Deus e orar em espírito. E depois Deus nos agraciou com uma palavra tão maravilhosa, vindo de um jovem que eu fiquei orgulhoso de ter como filho, mas mais orgulhoso ainda de ver como irmão. Deus abençoe a tua vida, que Deus continue falando ao teu coração e que use os seus lábios para proclamar a verdade, que é nossa também. Você tem uma família aqui também. Deus te abençoe. Amém. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu falei já com o Demetrios, eu quero conhecê-los pessoalmente. Quero dar um abraço em cada um de vocês e oro para que Deus possa estar me dando esse privilégio de poder ir aí no futuro próximo, se assim permitir, e aprender com vocês. Muito obrigado pelo convite, foi uma bênção estar com vocês. E Deus em Cristo continue nos abençoando ricamente, como já tem abençoado. Ô, Gabriel, esse convite não é uma vez só não, hein? Ele é uma sequência, na verdade, tá? Já tem uma escala aí. Né, Pedrão? Tá me contrato assinado lá, ó. Vai te ver mais vezes aí, ó. E quem sabe em breve presencialmente, né? Ó. Amém. Estamos orando por isso, né? Ó, vamos orar. Tem quantos anos dele? Tô perguntando. Quantos anos você tem? 19. 19? É. Real Madrid vai roubar ele da gente. Real Madrid vai roubar aí o passo dele. Ó, o Thomas já está querendo trazer você para cá. Já tem lugar para ficar aqui. Ó, ó o Thomas ó, com a cara de paizão aqui. Ó. Vai ter um pai alemão aqui. Pô, que bênção. 19 anos, né? Mas é... Acolhido por vocês. Muito acolhido mesmo. E quero de novo agradecer. Sei que as minhas palavras não serão suficientes para agradecer, mas mostrar minha gratidão por estarem me apoiando, estarem orando por mim, estarem contribuindo com a minha formação. Isso tem sido muito importante. E não que o foco seja a minha pessoa, né? O foco é glorificar o nosso Deus. Eu fico feliz que Ele levantou vocês para caminharmos juntos nesse processo. Então, muito obrigado. Amém, amém. Deus te abençoe, Gabriel. Meninos, se quiser falar alguma coisa do Gabriel, aproveitem que ele está aqui. A gente aqui, Gabriel, tem um espaço... Alguma contribuição nesse momento a respeito da mensagem, né? Seria muito bom ouvi-los e ser edificado pela vida de vocês. Se alguma Eu só queria dizer que é uma bênção, hein, irmão, ouvir o Senhor falando através de você. Continua firme desse jeito. Amém. Glória a Deus.
logo eu, miserável pecador, Ele continue tendo misericórdia de mim. Gabriel, a Raquel vai ler para você aqui um texto. Ninguém despreza a velocidade, pelo contrário, ande padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada aplique-se a leitura, a exortação, a ensino. Não te fazes negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesse dever, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, irmão, é isso que nós provamos na tua vida nessa noite. E o Senhor, assim, tem salvado a tua vida e aos teus ouvintes. Nós agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade, pela tua obediência, porque o Senhor pode te usar nessa noite na nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Qual o nome da irmã? Raquel. Raquel. Muito obrigado, Raquel. Que Deus continue te abençoando. É isso. O famoso Gabriel. Esse é o famoso Gabriel. Gabriel, esse que você está vendo, esse aqui é o Pedrão. Goleiro, né? Esse aqui é o coração missionário do Mitel aqui, ó. Coração missionário. É esse rapaz aqui, ó. Você olha para cá assim, peço e repasso. para cá, você não diz muito não, entendeu? Mas Deus não olha a cara, né? Deus olha o Graças coração. a Deus. O coração é o maior de todos aqui. Graças a Deus, glória a Deus. Então, ó, pelas vidas desse irmão aqui, Gabriel, você está junto com a gente, estamos junto contigo. E se depender de nós, a gente vai estar sempre te apoiando. Amém. É um privilégio para nós. É o que eu falo. Na verdade, a gente está fazendo a nossa obrigação e é um privilégio do Mitel estar participando desse seminário. Vou me formar seminarista através da vida do Mitel. Eu concordo com o Pedro. Eu costumo dizer que nós somos, não diminuindo, né, mas nós não temos essa ousadia, né, como vocês têm, de estar ali dedicando a vida inteira ao Senhor, todos os dias, desde a primeira hora que acorda, a hora que levanta. Então, porque nós somos mais fracos nessa condição, fomos chamados ali, a gente, no mínimo, pega um pedacinho disso aí, né? Sustentando uma pontinha, para que, de alguma forma, a gente consiga acolher um pouco com o irmão. Mas eu fico muito feliz e oro a Deus pela tua vida. Eu não sei, mas eu imagino as dificuldades que você passa, esse mundo em que vivemos, ele traz, como você bem pontuou, várias tribulações, mas o que eu posso dizer para você, o que eu digo para mim todo dia, né? Nós temos um Senhor que nos conhece, que é sensível às nossas dores, e Ele nos dá a sua paz, que é o suficiente para nós. A graça do Senhor Jesus nas nossas vidas, ela basta, e basta mesmo, que ela baste para todos nós, e no que precisar, sempre passa um fio, liga para a gente. Tá? Você é bem-vindo, muito. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Posso orar por vocês? Pode, com certeza. Obrigado. Eterno Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo que eu tive aqui com meus queridos irmãos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama, apesar de nós. E obrigado porque o Senhor nos alcançou com sua graça, com sua maravilhosa graça, abundante e transbordante. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que todas essas bênçãos que o Mitel tem tido, Pai, e essa união linda que eles têm, que ela continue, Pai. Por favor, Senhor. Que o Senhor continue dando a eles maravilhosos momentos, como já tem dado em sua presença. Momentos de comunhão e de amor uns pelos outros, Pai. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que tem de conhecer um pouco, de ver de longe irmãos em outro continente, te amando, te servindo, te louvando e aprendendo de ti, caminhando juntos, Pai. Que cada um dos meus irmãos aí na Alemanha, Pai, em Berlim, seja usado pelo Senhor em suas profissões, em seus contextos estudantis, em seus contextos de iniciança, em contextos familiares, Pai. Eles continuem sendo usados pelo Senhor para pegar o teu evangelho com a tua ousadia, Pai, com o teu amor, Senhor, que o teu Santo Espírito os use, Pai. Continue os usando, Senhor.
Que cada passo que eles derem, cada atitude que eles fizerem, Pai, seja para te glorificar. Que o Senhor seja glorificado por meio da vida deles, por meio de tudo que eles fazem, por meio da profissão deles, por meio dos relacionamentos deles, e que eles sejam instrumentos do Senhor para redimir essa nação, para redimir a cultura dessa nação e todos os ambientes e esferas desse país. Pai. Em nome de Jesus. Usando meus irmãos e dando a eles unidade. Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gabriel, beijo grande. Deus te abençoe. Daniel, vou falar com vocês. Felipe, Ju, beijo grande. Como é que tira uma foto aqui? Quê? Como é que eu tiro uma foto aqui? Pô, cara, aí ele tem que fazer um curso de tecnologia. O Thomas vai tirar aí, Thomas. Dá um print aí, ó. Peraí, fica com essa carinha aí. Você tá parecendo um Harry Potter com esse óculos, cara. Peraí, deixa eu ver se tirou. Tirou, Thomas? Foi. Ó, tirando, eu te mando. Mas, ó, tá tudo gravado, hein, cara. Só que ele tá tirando lá, ele tá tirando papel. Beijo, Ju. Beijo, Felipe. Tem lá ele ali, ó. Deu ruim aqui, gente. Peraí, que deu ruim que o Thomas vai tirar outra foto aqui. Ele tira das duas? Tira. Não, tirou a foto. Mas tá gravado também, ô Gabriel. Eu vou compartilhar a gravação contigo. Ó, essa foto também, olha a cara lá atrás, ó. Você vê como é que Deus é maravilhoso, a palavra não falha. Ele escolhe as coisas loucas. Olha a foto lá, olha a foto, volta a foto. A palavra é tão viosa que vai na louca, né? Aí pega e se transforma nesse menino aí, ó. Beijo, meu filho. Vai, se cuida lá, vai. Agora é hora do negocinho aqui, Filipão. Abraço, Daniel. Beijo grande, tchau. Daniel, você tem que vir a Berlim, Daniel. Tem que me visitar, hein, Daniel. A gente agora vai comer aquele negocinho de sempre, ó. Negocinho sempre bom.